Fala galera, Matheus Rotti do Juntos ao Bilhão, e aqui é o canal onde eu falo sobre empreendedorismo, marketing, negócios digitais e, enfim, desenvolvimento pessoal, tudo que vai te fazer se tornar uma pessoa melhor. E o vídeo de hoje é um assunto que eu tenho um certo domínio, né, que é criatividade. E muitas pessoas me perguntam, como eu faço para ser criativo, como eu desenvolvi essa criatividade, e nesse vídeo eu decidi falar um pouco sobre isso. Espero que vocês gostem, porque é um conteúdo que eu até vejo muito pouco difundido, assim, né? Pouco conversado com as pessoas da importância da criatividade. Então, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, que eu tô com a meta de chegar a 1.000 inscritos até o final do ano e conto com o seu apoio. Então, para a gente entender da criatividade, a gente precisa entender que a criatividade é um músculo. Um músculo, como o braço. Quando a gente vai na academia, a gente malha, nosso braço vai crescer, nossa perna vai crescer, fazendo perna, fazendo braço. Então, a academia serve para a gente crescer nosso corpo. Mas eu quero ter mais saúde. Também, você vai ter mais saúde, então você vai buscar uma melhoria de vida. Então, a criatividade é a nossa mente. Então, também é um músculo. A criatividade é um músculo que a gente precisa trabalhar ela para poder desenvolver ela da melhor forma. E eu vejo muitas pessoas, eu não sou criativo, eu não sou criativo, eu não sou criativo. E eu me deparo que tem algumas atitudes que elas fazem que não ajuda a ter criatividade. Porque tem muita gente que é criativo, né? Como, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito criativa, que eu tenho muitas ideias, e para mim eu percebo que falta um pouco da disciplina de comandar essa parte das ideias. Então, eu tento deixar um pouco a criatividade de lado para poder focar na minha disciplina das tarefas, porque eu tenho um bloco de notas, né, que toda a ideia que eu tenho, já vai ser uma dica, né? Leve um bloco de notas ou faça uma pastinha no seu WhatsApp, que é ideias criativas. Então, sempre que você estiver caminhando na rua e pensa, nossa, que legal isso aqui, anota lá. Mas o que eu vou anotar? Achei isso aqui besta, já existe. Tudo bem, talvez você consiga aplicar alguma coisinha disso que você viu no seu negócio, na sua vida, ou mesmo melhorar e tornar um outro negócio, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, o que eu tô notando isso aqui não tem nada a ver, mas às vezes a nossa sinapse neural, né, pensa nisso ali e a gente faz outra coisa e depois aquele assunto volta adicionado com outra questão. Então, uma dica, né, para se você tornar mais criativo, anote sempre suas ideias. Eu sou uma pessoa muito criativa porque eu anoto minhas ideias. E vamos para a dica 2. Pratique exercício físico apenas como hobby, tá? Eu posso buscar uma melhor performance? Pode. Mas, por exemplo, eu de manhã cedo corro e isso ajuda tanto na saúde da mente, né, para ela oxigenar melhor, mas também na corrida também tenho várias ideias, que daí eu acabo e anoto no meu bloquinho de notas, né? Enquanto eu vou caminhando, anoto ali e volto a correr. Então isso é uma ideia também que vai te ajudar muito a ser uma pessoa criativa. E a gente tem que pensar muito, na verdade eu já dei duas ideias, mas vamos voltar um pouco no começo, que é como, né? O que é a criatividade? Né? A criatividade, esses dias eu ouvi as pessoas, as crianças não são criativas. Para mim é o oposto. A criatividade vem das crianças, né? E eu até no meu livro Criatividade, Aprenda a Despertar Sua, que eu vou deixar o link aqui abaixo, eu falo sobre isso. Que as crianças são criativas. Tu vê elas brincando com uma tampinha de garrafa, elas brincam. E às vezes a gente tem, nossa, só tenho um celular velho, como é que eu vou gravar vídeo? Então às vezes tu já dá desculpa para aquilo que tu quer fazer. E às vezes a criança tá com a garrafinha, né, com a tampinha da garrafa, brincando, jogando futebol, fazendo qualquer coisa. Então, a gente tem que entender a meio que transformar aquilo que a gente tá numa limonada. Né? Todo o nosso processo, né, que a gente tá fazendo, a gente acaba tornando uma história. Então, a criatividade é sobre isso. Tu pegar uma coisa simples e poder transformar para as pessoas. Então, a criatividade se baseia muito na criança. Como, às vezes, se perguntar o que uma criança ia fazer aqui. Mas as crianças não fazem trabalhos lindos de arte, não fazem tal. Mas a ideia que elas têm ali é genial. E aí que está a criatividade. A criatividade não vem da perfeição da obra, porque isso é uma habilidade, não é? A criatividade é tu ter ideias. Até esse é um conceito que eu tipo falei contra a pessoa que diz, criança não é criativa. Por quê? As crianças brincam com uma garrafinha, com qualquer coisa, e eu percebo que às vezes um celular na mão de uma criança vendo YouTube, claro, tem gente que vai dizer, meu filho está aprendendo alguma coisa em inglês, mas ao mesmo tempo,
tá matando a criatividade da pessoa, porque ela já vai receber conteúdo mastigado, prontinho. E é diferente. Ah, você que tá vendo esse meu vídeo aqui, já busca desenvolvimento pessoal. Eu tô te entregando mastigado, mas é um assunto que você busca, você já tem noção de muitas coisas. E a criança com 5, 6 anos, ela não tem essa noção toda. E recebe conteúdos de games e às vezes até conteúdos que não é pra idade dela, né? Então, isso é um pouco... Eu percebo que o celular, né, tá estragando um pouco a infância e a criatividade das crianças. Inclusive, na minha época, né, eu sei que não dá pra gente comparar, porque tenho 25 agora, mas na minha época, quando eu tinha 8 anos, 10 anos, a gente brincava na rua. Mas eu sei que agora os perigos da cidade são muito maiores do que na minha época, né? Então, não tem muito como eu dar essa desculpa de que, na minha época a gente não brincava na rua com os amigos. E eu sei que talvez se você mora numa cidade menor, você pode ainda aplicar isso, mas se você mora numa cidade grande, Porto Alegre, capital de qualquer estado, é mais difícil na parte urbana, né? Principalmente mais de noite. Então, eu percebo que as crianças ficam um pouco perdendo essa parte de criatividade pelo celular. Porque quando a gente não tem o celular, acontece o tédio. Que o tédio é que nem a nossa vida. Quando a gente tá tédio, tô fazendo isso aqui, tá chato, e a gente busca outra coisa pra fazer. Isso se chama o ócio criativo. Às vezes a criatividade vem de você não estar fazendo nada. Então, é importante você também ter um momento de não fazer nada, de fechar os olhos na sala, sem TV ligada, sem celular na mão. Então, é um momento importante seu, que nesse momento às vezes surgem muitas ideias. Então, tem esse momento, o ócio criativo é a dica 3. A dica 4, toma banho. Tomar o banho, um banho às vezes surgem muitas ideias tomando banho, né? Pra mim acontece muito, eu digo isso pelos meus relatos. Pode ser que tem certas coisas que você vai aplicar que você, não funciona pra mim. Tudo bem, talvez você tente trabalhar mais uma vez pra ver se funciona, ou mesmo troca a ideia. Talvez essa ideia não funcione pra você, talvez você não é compatível com essa ideia, talvez muda outra. Tem 3 outras ideias, alguma vai funcionar pra você. Então essa dica 4 é de tomar um banho assim. Também eu digo isso sem o celular, porque o celular acaba influenciando muito a gente em nossos pensamentos, né? Então, quando a gente tá com o celular, a gente acaba deparando muita atenção naquilo que a gente tá vendo, certo? E a criatividade um pouco surge de você estar nesse ócio criativo, de você estar cercado de sem influências, mas nada impede que você tenha escutando uma música e fazendo exercício físico e surge uma ideia. Porque normalmente eu escuto um podcast para caminhar, para correr, então eu tenho um pouco da influência externa também. Mas o ideal mesmo seria você fazer essas atividades físicas sem influência externa, para poder focar mais no seu trajeto, né? Porque a corrida, o esporte, é você com você. É o seu momento de estar sozinho, de estar podendo lidar com seus pensamentos, de poder até, às vezes, pensar na agenda da semana. Então, tudo isso é um pouco da criatividade. Você percebe que quando você está correndo, caminhando, surgem diversas ideias, vários assuntos diferentes, porque o nosso dia é sobre isso. É sobre a gente pensar várias coisas ao longo do dia. Então, por isso que, às vezes, no começo do dia a gente começa bem, e no final da noite a gente começa com a mente cansada, porque a gente já teve que tomar muitas decisões. E a criatividade não é você nessa parte de, eu tenho poucas ideias. A gente tem muitas ideias, só que às vezes você não se depara com as ideias que você tem. Então, às vezes você pensa, que coisa besta, não vou notar isso aqui. Só que às vezes, essa parte que, não vou notar, é o que talvez ia te ajudar a ter um outro assunto que fosse chegar a você a algum outro ponto. Então, essas 4 dicas que eu dei hoje para você sobre criatividade é algo que vai ajudar a você despertar a sua e se tornar uma pessoa muito mais criativa. E eu vou deixar aqui meu link, né, abaixo, se você se interessa no tema. Eu escrevi esse livro em 2022, que é um assunto que eu estudava muito, e eu, por me tornar uma pessoa criativa, decidi agregar valor a bastante pessoas. Então, é um livro curto, uma leitura fácil, mas que eu vou te fazer vários aspectos. Essas dicas e mais outras você vai encontrar no livro. E vários outros assuntos também que eu não falei aqui, tipo flow, a importância do flow, né? Que tem assuntos que às vezes a gente está focado tão extremo naquele assunto que a gente acaba nem se deparando com o tempo passou. Então isso às vezes a gente tem que investigar em nós mesmos, nossos próprios hobbies, nossos desejos, o que a gente gosta de fazer, para poder fluir melhor esse nosso flow. Então se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilha com um amigo que vai ajudar demais a crescer. Tamo junto, até a próxima.